Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Opinando, aqui nos nossos estúdios da Cuboplay, em Porto Alegre. E hoje para falar de um assunto que eu adoro. Hoje é um assunto que eu me sinto à vontade com um cara fantástico, o senhor Eduardo Tavares. Não conhece? Vou dar o sobrenome, Lendecker. Melhorou? Duca Lendecker. O apelido. É o meu convidado, Duca Lendecker. É o nome artístico, é o apelido bem, Duca. Obrigado, cara. Obrigado pela presença aqui. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, eu que agradeço o convite. Muito bom conversar contigo sempre. Já tá de malas prontas ou vai demorar um pouquinho ainda? Cara, estamos começando a fazer as malas, cara. Começando a fazer as malas, empacotar os livros e botar em depósito e essas coisas todas. Não é separação, não é meus livros e discos e nada mais. Não. O Duca, a gente estava conversando aqui, depois a gente fala mais sobre isso, mas a família está indo viver um período fora, né, do Brasil, isso, né, isso. Duca? Um ano a gente vai fazer, a Manu vai fazer o doutorado lá na Universidade da Virgínia, e a gente vai aproveitar então para fazer esse um ano lá, né, e tocar os projetos da mesma forma, mas de lá, né. Então ela é muito legal ela tá fazendo isso, acho que é importantíssimo, né. Eu tô com um projeto novo também, já visando um pouco essa onda de estar lá, né. Eu comecei tocando bossa nova nos bares de Porto Alegre, um período curto, né? Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a tocar nos bares. Dos 13 aos 14 ali, eu toquei nos bares bossa nova. Eu aprendi a tocar violão tocando bossa nova, né? E as minhas músicas, elas na verdade têm uma influência muito forte da bossa nova, da música nativista, né? E do rock and roll, com certeza. Mas então eu aproveitei para reviver isso, né? E montar um repertório que acaba que eu estou fazendo shows aqui agora também. Eu fiz o São Pedro recentemente, né? E estou fazendo uma série de shows paralelo ao projeto Triângulo, que é onde o meu filho toca baixo, o Cláudio toca batera, e é um projeto de banda. Paralelo a esse projeto, eu tenho esse projeto que é violão de nylon, terninho, João Gilberto. João Gilberto. Tu levasse essa, porque tu disse que começa lá atrás, né, bem garoto, tocando bossa nova. A bossa nova tem aquelas harmonias, né? Lá maior de gavetão, não, uma sétima aumentada, uma nona, uma coisa assim. Exato, tu usasse esses elementos também quando tu parte uma carreira mais do rock, da música pop? Sim, eu nunca me esqueço, cara, quando a gente estava mixando o terceiro disco da Cidadão Kane, no Chungking, em Nova York, e junto com a gente no mesmo estúdio, né? Tinham 3 salas no estúdio. Uma tava a Lauryn Hill, outra os Smashing Pumpkins e outra gente. E aí a gente tava mixando e tinha aquela música Dia Especial. E a gente com toda vontade de, né, o pessoal tava junto, então vamos fazer a audição da música, e todo mundo junto escutando. E a gente pensando que eles iam fazer um comentário assim, né, que a gente fazia rock. E aí quando acabou a música eles falaram: como é bonita as harmonias da música brasileira. E a gente, cara, eu jurando que eu fazia rock, eu faço música brasileira, né, cara? Porque a música, na verdade, se tu pegar, né, o Dia Especial mesmo, a versão original, né? Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Não é, né? Essas modulações aqui não são comuns, né, no rock. E mesmo na guitarra, eventualmente distorcida e tal, tu usava essas modulações? Usava, sempre usei. As músicas sempre foram. A primeira música que eu lancei, assim, mais que a Carona, a música mais antiga, né? A harmonia é: vou seguindo sem parar nessa louca estrada, o meu destino não tem nada mais que uma carona nesse mundo a mil. Sim. Já é totalmente torto, né, cara? Então a influência era muito grande, sempre foi. Só que eu sempre fiz rock, né? Com a pegada do rock, mas passeando por essas harmonias que eram brasileiras mesmo. O Cidadão é de que ano assim, que eles formam? O Cidadão quem? Cara, o Cidadão ele formou. O primeiro disco é de 93, mas a banda começou em 90. Qual era a formação que começa? Eu, Karl Hafner e Luciano Lendecker. Trio? Um trio. E ficou 10 anos essa formação inicial, os primeiros discos todos, né? E na verdade, só eu que tô vivo dessa formação. Eu ia dizer, tem essas duas, tá entre aspas, tragédias pessoais na tua vida, né? Como é que foi pra ti lidar com isso, né? A gente tá falando de um irmão, né? De um parceiro de vida, de banda, enfim, de tudo. Cara, a vida me pregou várias peças, assim, né? Eu tive muitas perdas. A minha primeira grande perda foi a morte do meu pai quando eu tinha 8 anos, né?
Perdeu o pai com 8? Eu perdi o pai com 8 anos. E foi uma energia, né? As coisas boas e ruins que acontecem na vida, todas são energia, né? Que tu transforma elas ou em coisas ruins ou em coisas boas, né? Eu tento sempre transformar tudo em coisa boa, né? Música, né? A coisa de usar a música como forma de terapia, para mim é importante. Eu sempre usei a literatura, a música como forma de extravasar essa energia, esse sentimento que a gente recebe de uma porrada. Seja boa ou seja ruim, né? É energia. E a música para mim foi muito importante. A morte do meu pai foi o motor para eu estudar 14 horas por dia de guitarra quando eu comecei, né? Eu comecei como músico instrumental, né? Não sei se tu lembra, na época dos anos 80, eu me destaquei muito como instrumentista. E depois eu comecei a compor. Ganhou vários prêmios como guitarrista, era figura exatamente, do guitarrista mesmo. eu botei essa meta na cabeça. E muito da energia que eu peguei dessas perdas. A morte do meu irmão, mais recentemente, é uma perda que eu tenho que administrar hoje, até hoje com muito cuidado. Assim, não é fácil, né? Perder um irmão, um cara que era um parceiro de banda, né? Não era só um irmão, além de um irmão, era um colega de trabalho, né? Um parceiro de banda. Então, tudo isso, cara, é energia que, de certa forma, eu coloco nas músicas e nos livros, né? Eu acho que eu nunca te disse isso, mas eu tive a oportunidade de... Uma vez eu gravei com o Luciano. Ele gravou uma música... Eu fiz uma música para um poema do Gregory Corso, né, De Volta ao Lugar de Nascimento. Né, o Dante Júnior fazia guitarra, né? E o Luciano fez o baixo. Foi um registro bem legal, cara. A gente não se conhecia, me apresentaram para ele foi um queridão, assim, super bem, aquele astral, assim, né? Iluminou o estúdio, foi realmente muito legal. O Luciano é demais, cara. A energia dele tá aí, né? Tá viva na gente. Eu acho que enquanto a gente tá pensando na pessoa, a pessoa tá viva de alguma forma. O Baixar Armas é de 18? É de 18. Nós estamos entrando em 23, já é 23. E aí? Galera baixou as armas, o que tu tá sentindo na nossa sociedade? Cara, porque aquele disco era um recado, né? Era o que tu tava vendo, né? Aquele disco foi interessante, né, cara? Eu fiz a música pro Luciano, aquela que tu tava comentando também, outra hora do Mais Um Dia. Tem Baixar Armas, que é uma música, fiz Menina pra Laurinha. É um disco que tem várias músicas interessantes. O tema principal é isso, né? É muito louco como as pessoas se armaram, né? Se armaram de ódio, de ressentimento, né, cara? De todas as coisas que parece que falta música na vida das pessoas. De armas de fogo só que ele tá falando. De falta armas música na vida das pessoas para as pessoas não sentirem tanto ódio. Claro, teve muita coisa assim, né? Uma coisa bacana também das pessoas buscarem uma autoestima, que eu acho que é a coisa mais importante da vida, é a gente ter autoestima. E aí teve também um pouco se utilizar desse ensaio de autoestima que o Brasil tentou fazer, né? E daí dessa coisa do combate à corrupção, que é importante, né, cara? Eu acho que a gente tem que começar a ver o que a gente faz, né? Como a gente pode ser melhor, né? Quando a gente tem filho, isso é uma coisa que ajuda um pouco, né? Que idade está a Laurinha? A Laurinha tem 7, o Gui tem 19, e eu nunca acreditei muito no discurso. Eu sempre acreditei no exemplo, né? Eu acho que não adianta tu falar pro teu filho uma coisa e fazer outra. Tem que te ver. Ele só vai aprender te vendo, até porque a linguagem é uma coisa muito complexa. A gente não sabe falar até agora, né? A gente está aprendendo a falar, né? A gente escreve tudo errado, a gente fala errado, né? Então a linguagem, imagina para uma criança, cara. É complexo demais a linguagem. Mas o exemplo não. O exemplo é bem claro, é bem fácil de ver, né? Ô Duca, tu é casado com uma pessoa da política muito importante, né? Já teve cargos importantes, é uma pessoa extremamente relevante na política brasileira. Mulher, né? E quando a Manuela começa, né, era mais estreito ainda o espaço feminino na política. Sim, né? Ela foi pioneira em muitas coisas. Né? Na tua família eu sei que houve, né, invasões absurdas, mas no teu trabalho, em algum momento tá no palco alguma coisa e essa relação veio no teu trabalho que tenha também essa loucurada toda te afetado? Cara, a gente sempre lidou de certa forma com o público, né? Quando eu conheci a Manu e a gente ficou junto e tal, eu fiquei bem chocado, né? Porque eu sempre recebi energia boa, às vezes um pouco violenta também, né? Eu tive alguns episódios em que fãs foram um pouco violentos. Teve uma menina que invadiu a minha casa com a polícia, que disse que eu tinha ficado com ela a noite toda e tinha
tinha tomado uma overdose, era o motivo dela que ela encontrou de entrar na casa, né? Chamou a polícia, os caras invadiram a casa. Mas era uma coisa boa, ela gostava de mim, né? Ela queria... Isso ainda antes do casamento? Sim, muito antes, naquele boom do primeiro disco da Cidadão Kane. E aí, só que ali não, né? Com a história da política, eu vi que as pessoas, na verdade, elas... o músico, cara, se tu não gosta de um músico, tu não fala dele, né? E se tu gosta, tu vai ali e demonstra que tu gosta. A política é o contrário, né? Se ele tá fazendo certo, tu nem nota ele, né? Mas se ele tá fazendo errado, tu vai lá e detona ele. Então ele só toma porrada. O bom é xingar. E por isso que eu sempre valorizei, cara, a política. Eu nunca entrei nesse embalo aí de demonizar a política. A política é uma das coisas mais importantes da sociedade. É a única forma de organizar a sociedade é através da política. A política nada mais é do que a forma de organizar a sociedade, né? Tu precisa... É que nem o teu prédio. Eu sempre gosto de brincar com esse exemplo do síndico, né, cara? Experimenta deixar o teu prédio sem síndico. Cara, a grama vai crescer, o prédio vai sujar. E aí, como é que tu vai fazer? Né? Alguém tem que cuidar. Alguém tem que organizar. E é um saco. Ninguém quer ser síndico, né? E também político é assim. Claro que tem muito político que se aproveita disso para tirar vantagem. Tem, mas tem muito político legal também. Assim como tem muito síndico bom, né? Eu tenho um síndico maravilhoso lá. Agora trocou o síndico, mas também é legal, o Joni, mas eu tinha o Veloso, que é maravilhoso, cara. Um cara que eu adoro. Chato liquida o condomínio. E é maravilhoso. O cara, imagina pegar essa bronca de ser síndico. Eu já fui síndico também. Pô, bicho, é fogo. Tu já foi síndico? Várias vezes. Não tantas, mas já fui algumas. Então, assim, essa coisa é complexa, né, cara? As pessoas entram no embalo de generalizar, né, cara? Músico é tudo drogado e político é tudo corrupto. Cara, eu nunca usei uma droga na vida. Verdade, nunca usei. Sério? Não, minto. Já bebi, né? Mas não muito. Eu não consigo beber. Eu bebo, tipo, 2 cervejas e já fico bêbado, cara. Já tá legal. Então... Mas cerveja... Dá mais dinheiro na noite. Álcool é droga. Então, não posso dizer que eu nunca bebi nenhuma droga. Mas é muito pouco, sabe? Eu bebo pouquíssimo. E outras drogas eu nunca usei. Então... E eu sou um roqueiro, né? Então, claro que muitos acham que eu sou um roqueiro bundão por causa disso. Bunda mole? Como assim não usou drogas? Mas eu não acho, cara. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Cara, os meus parceiros também não usaram. Eu não me lembro de nunca ter usado droga. O próprio Humberto, um cara que super, assim... pelo menos eu nunca vi. E trabalha pra caramba, super focado. Então, é muito mito essa coisa, né? Assim como é mito que os políticos são corruptos. Tem corruptos e tem que não são. Aliás, em todas as áreas, né, cara? É o que eu estava falando. Também eu não posso generalizar que o brasileiro... Não é que o brasileiro seja corrupto, mas a gente tem que olhar pra gente antes da gente apontar o dedo, né? Quando a gente aponta um dedo pra uma pessoa, tem 3 apontando pra gente. Com o Humberto, o trabalho que vocês fizeram foi o Pouca Vogal, né? O Pouca Vogal, que foi muito legal, muito Quanto bacana. tempo foi esse trabalho de vocês? Foram 6 anos de Pouca Vogal. Tem alguma que a gente possa lembrar do Pouca Vogal aí no violão? Ou é ruim de fazer no Pouca Vogal no violão? Pedacinho, não precisa ser completo. Pô, tem essa só aqui pra gente lembrar a época, bonita. assim, pra marcar a época, assim. Essa música foi trilha de uma série do Fernando Meirelles, Som e Fúria, né? Que dava na Globo até. Um pássaro na mão, um pássaro no ar, um pássaro que vem, um pássaro que vai voltar pro seu lugar. E pelo Mar do Sul, azul imensidão, bem longe daqui, livre de toda pressão da minha mão, na paz do voo só, na paz da imensidão, a luz que já se vai, e eu vou com ele viajar, no vento me deixar levar,
Essa tá no show da Meio de Bossa que eu tô fazendo, porque ela tem essa vibe, né? E como é que eram os seus dois? Porque são dois grandes músicos e dois compositores que escrevem, que fazem música. Como é que era para trocar figurinha e fazer juntas as coisas? Cara, muito legal. A junção com o Gessinger foi um presente, sabe? Porque não é fácil juntar dois líderes de banda, dois compositores, né? Para dividir o mesmo espaço, né? E, cara, eu achei, assim, que foi fantástico. Ele é com os amigos, assim como tu, assim, aquele ermitão, desculpa, alemão, com a imprensa, o Humberto é meio assim, né, todo cestroso. A não ser quando for pra falar do Grêmio, daí ele se solta, né? Cara, eu sou fã do Humberto, em todos os sentidos. Acho ele um cara genial, né? Um grande amigo, sabe? E, claro, a gente é muito diferente. Isso que foi legal no Pouca Vogal. A gente é muito diferente, né? E eu acho que a gente se completa justamente nisso, né? Eu acho que as minhas características são bem diferentes, ao mesmo tempo a gente é muito parecido na nossa história, né? Ele perdeu o pai cedo como eu, né? A família é parecida, né? A gente é da mesma cidade, a gente foi influenciado pelas mesmas coisas, né? Então a gente é muito parecido. E a gente se conhece desde aquela época, do início dos anos 80, né? E foi um presente, cara. Já é um projeto que a gente vem desejando desde aquela época, desde os anos 80 a gente brincava que a gente ia fazer alguma coisa. E quando a gente se viu, cara, na situação em que o Luciano ficou doente, né? Que ele teve um câncer e morreu desse câncer. E o Engenheiros do Havaí, ele estava a fim de dar um tempo, e a gente estava compondo junto, casualmente, para o último disco da Cidadão Kane, o 7. A gente fez a música A Força do Silêncio. É o nome do disco, 7. 7. Aí, cara, o destino tava dizendo, se vocês estão há horas aí querendo fazer alguma coisa, eu acho que não preciso mais... Tá caindo não preciso desenhar mais, né, cara? Aí a gente, vamos fazer então Pouca Vogal, né? E aí foi muito legal, a gente fez um DVD, 2 discos no DVD, mais de 300 shows. Viajamos o Brasil inteiro várias vezes, né? E tem um pessoal que curtiu o Pouca Vogal e a gente curtiu muito o Pouca Vogal. E tem caras que gostam de fazer coisas, né, inquieto, e tem a fase, eu tô lembrando agora, não quero errar o nome para não dizer bobagem, mas violão e batucada, pode ser? Mas Voz, violão e batucada, foi o primeiro disco. E batucada. Foi o primeiro disco que eu fiz depois que a gente... Onde é que tu teve essa ideia? Que ficou um barato aqui, uma vez tu fez, acho que na Rádio Guaíba, um dia tu foi lá e fez algo parecido com ele. Foi muito louco aqui. Aquilo foi no próprio Pouca Vogal que eu comecei a desenvolver essa... O Humberto me resgatou de uma coisa que eu tava... deixando de lado, e não era justo deixar, que era o meu lado instrumentista, né? Com o Cidadão Kane eu virei mais um... Até me dá um parênteses aqui, ele falou que começou como instrumentista, eu fui dar uma olhada aqui nas minhas anotações. 91, 96, 2003, 2004, 2009, 2013, 2015. Todos esses anos ele ganhou outros prêmios, mas todos esses anos ele ganhou como instrumentista. Foi bastante. E aí o Humberto chegou e falou, cara, tu é o Duca Leidecker, tá? E tinha toda essa imagem, né, vamos lá, vamos tocar. E eu falei, vamos, eu gosto mesmo. E aí, como tinha mais espaço ali também para fazer isso, eu comecei a resgatar esse meu lado mais instrumentista. E aí o Voz, Violão e Batucada foi de uma coisa que eu desenvolvi no Pouca Vogal, que era a técnica de tocar batucando, explorar essa coisa do instrumentista, né? E numa técnica do Andy McKee e tal. E aí eu coloquei nesse disco, que foi Voz, Violão e Batucada, né? Que aí é uma coisa bem diferente, assim. É um disco bacana, né? O meu primeiro disco solo depois do Pouca Vogal. Hoje, qual é o teu projeto atual? A gente estava falando dessa tua viagem, mas qual é o teu projeto musical agora? Cara, o meu projeto musical agora, ele se divide basicamente em 2 projetos, que é o Triângulo, que é o projeto eu, o Guilherme e o Cláudio Matos na bateria, que a gente lançou um EP de 3 músicas, Triângulo, né, onde é um trio, um power trio, tocando as músicas da Cidadão Kane, alguma coisa do Pouca Vogal, e essas músicas novas do Triângulo, que é uma música que eu fiz que fala dessa relação do pai e filho, da continuação, né. E esse projeto bem novo que eu estou fazendo, que é o Pedidos. No Instagram eu abro para pedidos, e começo a atender pedidos no Instagram, e isso ficou muito legal. E daí, junto com essa ideia de resgatar essa coisa da bossa nova... as pessoas, a música que elas querem que tu toque, é isso? Exatamente. E normalmente eu faço de violão, né? E aí, cara, junto com esse resgate da bossa nova, eu acabei fazendo show Pedidos, né? Que é eu de violão e voz, esse que a gente tá falando, bem na estética João Gilberto, atendendo pedidos. Então, é um show que eu também tô fazendo. Estou fazendo o Triângulo, né? E o Pedidos.
né, o pedido só para teatros, né, só para lugares bem intimistas, né, e o Triângulo não, aí para os shows que a gente faz muito feiras e eventos mais que tem mais o mote do rock and roll mesmo, né. Então, atualmente são esses 2 projetos. E tu tá vendo essa fase do violão de nylon agora? Tô. Curtindo o violão de nylon. Aliás, o violão, tu tava me dizendo, é um Giannini nacional dos anos 50, né? Esse é dos anos 50, cara. Que eu peguei lá no Ronaldo Magni, que ressuscitou o violão do meu avô. Também é uma história que eu conto ali no show, que eu toco com o violão do meu avô, que foi o violão que eu aprendi a tocar violão, né? Sim. É um Del Vecchio dos anos 60. Lindo violão, maravilhoso, e ele conseguiu ressuscitar o violão, ficou novinho. E aí depois eu peguei esse Giannini aqui, dos anos 50, um Turuna, que tu tem um também, né? Eu tenho muito parecido, irmãozinho, assim. E aí eu tô bem apaixonado, cara, por essa onda do violão de nylon, que é muito gostoso, né, de tocar. E me lembra um pouquinho a minha pré-adolescência, né, que eu ficava na sacada da minha casa, da casa da minha mãe, escutando meu irmão tocar bossa nova e tal, no sol, assim, depois da aula, né? E ali que eu despertei a vontade de tocar. Algumas bobagens, assim, os grenais da minha época. Nos anos 70, os roqueiros, tá? Led Zeppelin ou Deep Purple, era Jimmy Page ou Rich Blackmore. Tu participou desse debate ou não? Não é tanto a tua geração? Não é tanto, mas eu sou fã do Jimmy Page, cara. O Jimmy Page... Mas eu sou de uma geração do Ed Van Halen, na verdade, né? O cara da minha geração é o Ed Van Halen. Não assistiu o show deles do Gigantinho? Não, eu não, cara, não assisti. Eu perdi. Porque eu tava muito na bossa nova nessa época. É verdade, eu fiquei roqueiro um pouquinho depois, né? E aí fiquei fã do Ed, fiquei muito triste com a morte dele, foi o ano retrasado, né? Foi horrível a morte dele. E no Brasil, qual eram as tuas referências de guitarra? Cara, Pepeu Gomes, né, foi um guitarrista importante no Brasil. Eu gosto muito dele também. Pepeu Gomes me influenciou, né, cara. O Hélio Delmiro, né, cara. O Hélio Delmiro tocava com o pessoal. Uma linha mais jazz, guitarra semiacústica, porque daí né? ele tocava com a galera da MPB, né. O Hélio Delmiro e o Pepeu Gomes. E aí eu tive também o prazer, né, cara. Eu sou um cara que fui muito sortudo, assim, de ter o prazer de vir a conhecer e muitas vezes tocar com ídolos, né. Que aí eu posso listar o Stanley Jordan, o próprio Bob Dylan, né, que fez o convite da abriu o show do Bob Dylan, né? Todos no Brasil ali junto com o Frank Solari. Quantos shows, desculpa agora? Não me lembro, cara. Mas todos os shows do Bob Dylan no Brasil? No Brasil, a convite dele com o Frank Solari. E junto com o Frank Solari, que entrou no nosso projeto também, o Martal, que era o guitarrista do Cheiro de Vida. Sim, eu lembro do Martal. Que era um ídolo também, né? Um ídolo, um baita ídolo, que também eu acabei tocando com ele, desenvolvendo projetos e tal. O Martal, então, o André Gomes, Paulinho Pecóvia, né? E eu acabei conhecendo muitos artistas legais, assim, que eu admirava, assim, ao longo da carreira, cara. E aí tu vai construindo a tua maneira de querer fazer. Exato. E tu começa desde sempre querendo compor ou tu começou só tocando música dos outros? Cara, eu sempre quis compor. Só que era muito ruim as minhas músicas no início, né? A composição é uma coisa difícil, né, cara? A minha mãe adora ter uma fitinha guardada lá na gaveta. Ela fala, eu tenho aquela fita. Então eu falei, meu Deus, eu não tira essa fita da gaveta. Quantos livros? São 3 livros que tu lançaste? São 3 livros, a literatura, então, mais ainda, né? Eu sempre escrevi e sempre foi muito ruim também o que eu escrevi, até amadurecer. Onde é que tu ganha confiança para lançar um livro? Cara, quando realmente... É uma coisa um pouco natural, diferente da música. A música, eu me arrependo mais de ter lançado coisas, porque a música é um lançamento mais fácil até de fazer, não, nem tanto na época, né? Mas assim, tu te ilude mais na música. Na literatura, não. A literatura, quando tu escreve, depois tu lê, tu vê que não tá legal. Na música tu ainda tá ali tocando, né? Tu não só vai depois que tu grava, daí já gravou, daí já saiu. Aí depois que tu vai ouvir, pô, não era tão legal assim. A literatura não. E a literatura só aconteceu, cara, com A Casa da Esquina, que foi um livro que foi o 3º livro mais vendido da Feira de Porto Alegre, né? Então foi um resultado muito bom. Ele está na 13ª edição e foi muito adotado. Então foi um livro que foi realmente... Deu certo o livro, né? Mas eu só fui lançar o livro, cara, ali era novo, mas já era 29 anos eu tinha. E eu tinha escrito um monte de livros antes que eu joguei fora, né? E ele foi, na verdade, foi quando eu desencanei, que eu resolvi não ser mais escritor. E daí eu resolvi só fazer um relato. Quando eu morava no Rio, em função da gravadora, do Cidadão Quem, eu sentia muita saudade de Porto Alegre. E daí eu resolvi só falar sobre isso.
sobre o trajeto que eu fazia da minha casa para a escola e do período da morte do meu pai. Eu sentia muita saudade da cidade e aí comecei a lembrar da época que eu caminhava. E aí só escrevi isso sem pretensão de virar um livro. Cara, e daí virou. Daí quando eu comecei a mostrar esse texto para as pessoas começaram a se emocionar. E daí eu me lembro que a Letícia Wierchowski leu Sim. e ficou muito emocionada. E daí fez questão, aí eu já tinha mostrado para um editor que tinha se interessado, e ela foi lá, levou para o Ivan Pinheiro Machado, e ele quis lançar, e aí lançou, e aí foi aquele, na época tinha um ranking da feira, não, acho que não tem mais, né? Mas tinha o ranking da Feira de Porto Alegre, que é uma grande feira, né? Uma feira muito grande. E daí no segmento ficção ele ficou em terceiro lugar. Que era um resultado louco. Eu me lembro que saiu na capa da Zero Hora, eu e os medalhão, tudo, né, cara? E eu, caramba, um estreante, assim, né? Os dias entrevistamos no Pensando Bem, eu, Fischer e o Julemiro, o Ivan. O Fischer foi um que fez uma resenha do livro, escreveu em vários lugares falando bem do livro. Eu tenho a agradecer ao Fischer, que é um cara super conceituado e avalizou o livro também, né? Vamos falar um pouco do cidadão, não quem, o cidadão Duca, né? Essa ida para os Estados Unidos é longe, mas em termos de família, não sei, eu estou pensando aqui de fora. Eu acho que vocês não vão conviver mais próximos agora, porque a Manu tem uma vida louca, tu também é músico. Mas né? A gente teve a pandemia, né, cara, que foi, para nós, foi difícil, mas foi muito legal. Por esse convívio. Por esse convívio. Nesse ponto, né, a gente ficou 2 anos juntos, né, completamente juntos, né. E a gente descobriu que a gente tá com as pessoas certas e fazendo o que gosta, né. Porque eu sempre digo, cara, se tu faz o que gosta e vive com quem tu ama, bicho, é muito difícil alguma coisa te derrubar, né? Pode ser uma pandemia, pode ser o Bolsonaro, pode ser quem for, não derruba, né? Porque tu tá fazendo o que tu gosta e tu vive com quem tu ama, né? Então eu faço o que eu gosto, ela faz o que ela gosta, né? Então e a gente realmente se ama, né? Então foi muito bonito esse período de 2 anos enclausurados, fazendo o que a gente gosta através da internet, que a gente hoje pode fazer, e convivendo ali com aquelas pessoas que a gente ama estar. É muito forte isso, né? Não, 2 anos juntos, um casal colé, para ver se... Né? É, para ver se dá certo. Se dá certo. E a gente saiu mais forte. Todos os testes foram feitos ali. Foram feitos ali, muita gente se separou, muita gente reavaliou as suas profissões, né? Acho que foi uma coisa que tem... É o que eu falei antes, né, cara? Tudo é energia e tudo eu, pelo menos, tento pegar o lado bom, transformar em coisas boas, né? Porque a energia, ela vem de todo lado, energia boa, energia ruim, né? E é melhor a gente transformar em coisa boa, porque senão aquilo destrói a gente, né? E ali foi uma coisa muito boa, assim, a gente conseguiu transformar numa coisa boa. A Manu tem isso também, cara. A Manu é muito guerreira e ela é muito positiva também, né? E eu sempre fui também. As minhas músicas são assim, né, cara? Eu fiz a música pro Guilherme, aquela, né? Fazer em bossa nova também, porque eu tô na onda, tá? Pode ser. Olha a luz que brilha de manhã, saiba quanto tempo estive aqui, esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir. Lembre que hoje vai ter pôr do sol, esqueça o que falei. Às vezes experimenta os acordes. Esse você tá botando no arranjo de bossa nova. Eu tô fazendo aqui. Corra, corra, não desista de quem desistiu, do amor que move tudo aqui. Jogue bola, cante uma canção, aperte a minha mão, quebre o pé, descubra um ideal. Saiba que é preciso amar você, não esqueça que estarei aqui. E corra, corra, azul, vermelho pelo espelho, a vida vai passar e o tempo está no pensamento. Azul, vermelho pelo espelho, a vida vai passar e o tempo está
no pensamento. Muito legal, muito legal. E aí tu fica Então brincando essas com os letras, acordes, né? né? Eu fico brincando ali, tava procurando os acordes aqui, né? Olha a luz que brilha de manhã, sabe há quanto tempo estive aqui, esperando pra te ver sorrir. Eu lembro que um show do Bob Dylan aqui, de Porto Alegre, os caras deram no Gigantinho, o show do Gigantinho. Ele fez uma opinião, fez no Gigantinho. Sim. No show do Gigantinho deram um pau nele, cara, porque os caras não reconhecem. Ele disse, pô, não deu nem pra entender que era Broadway, não sabia. Porque eu acho que é um pouco assim, daqui a pouco o cara tocar 20 anos a música do mesmo jeito, ninguém aguenta, né, Dudu? Cara, eu acho que... O público quer ouvir, mas o artista quer fazer diferente, né? Mas acho que nesse meu caso eu não tô mudando tanto, eu tô só dando não, dá pra gente cantar junto, mas o Dylan tudo igual. Até foi assim, eu me lembro que a primeira turnê que foi realmente assim foi aquela que eu fiz com ele, né? Aqui a gente fez e chamou muita atenção, o que acabou me beneficiando, porque eu e o Frank a gente tocava antes e o pessoal... O melhor foi o show de abertura. Eu lembro não disso. Exatamente, mas... Eu lembro disso, eu lembro. Tu lembra, né? Lembro. Tinha isso, cara. O show de abertura foi ótimo, os caras... Cara, eu vi o Dylan, Frank né? Solar, acho que ele tinha 14 ou 15 anos, cara, numa segunda sem lei do Porto de Elias, na Protásio Alves. Tá? Tinha uma segunda-feira que os músicos lá se reuniam. E era na época de Joyce Satriani, aquela assim, de muito... E eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi ele tocando assim, a história do pela Frank questão comigo, técnica, assim, a história do loucura Frank dele. comigo é muito legal, porque eu era o melhor guitarrista de Porto Alegre. Nesses prêmios, todo ano eu era eleito o melhor guitarrista de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, na verdade. E quando o Frank apareceu, ele morava 2 quadras acima da minha casa. Já ficou, porque esse moleque aí Não, que chega... aí foram lá e falaram, Duca, eu queria te apresentar um guitarrista e tal. E aí ele queria te conhecer e tal. Eu falei, não, vou lá conhecer ele. Cara, quando eu conheci o Frank, eu pensei, não pode com ele, junte-se com ele. E aí, cara, eu vi que não ia dar pra mim. Eu falei, cara, esse cara vai me desbancar. Melhor eu me juntar com ele. Aí a gente juntou e fez um duo, né? Que a gente fez vários shows, né? Vários shows, e foi muito legal. A gente tocava aqueles, né? Aldi Meola, John Anclough e Pablo Galutia. Nossa Senhora. E por aí vai. Não vou continuar porque eu não me lembro. Que doideira. Muito legal. Eu tô velho mesmo, porque tu fala, eu ia te dizer de novo, mas não vou dizer. Mas eu assisti esse show aqui, esse show desses três teve aqui, quem abriu foi Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti. John McLaughlin, Aldi Meola e Pablo Galutia. Tocaram no Gigantinho. E Egberto Gismonti e Hermeto abriram. Porto Alegre teve grandes shows. O Gigantinho teve shows maravilhosos. 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 Muito show. Eu também fui muito show. É muito legal isso, né, cara? Que bom que voltaram os shows depois da pandemia. Foi uma loucura a pandemia, né? A gente não poder fazer show. Né? Agora, essa coisa de tu pegar tuas próprias músicas, né? E não interpretar, mas digamos assim, revisitá-las, né? Mudá-las, é uma coisa bacana. Né, eu tô curtindo, é o Pinhal, né, cara? Toca o Pinhal, muito legal. E agora? Não tem Vou mais fazer uma batucada aqui. a gente lá. Oh, naruna, eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar, na beira do mar. Amor, há pouco tempo quem tocou na formatura fui eu. Ele faz meditação no parque à procura do seu eu. Quando tenho tempo dou uma passada lá pra ver como estão. Se estou na zona norte pego a estrada do forte pro meu irmão. E agora... É só botar 20 mil acordes que fica igual o João Gilberto. Cara, tu começa a tocar, sabe quem eu lembro quando toca? Do Lucianinho, tá? O Lucianinho lá da Gaúcha. O Lucianinho ama essa música, ele sabia cantar tudo, botava no programa. Eu lembro muito dele quando canta essa música. Muita gente boa ele. Quando é que vocês viajam, Lucas? Quando é que a família Cara, se vai? a gente sai no final de julho, né? Fica até o julho do ano que vem. O inglês tá afiado, tá tudo certo? Cara, o meu inglês é ok, porque eu já fui várias vezes para os Estados Unidos para fazer discos e coisas, né? Então, assim, acabei que o meu inglês é ok. Vai ver no colégio, tudo lá pra...
Sim, a Lauren vai entrar no colégio, o Gui vai junto, vai ser muito legal, vai ser uma Aí experiência eles muito é uma legal. baita experiência. A Manu vai fazer esse doutorado dela em moderação de conteúdo nas redes, é uma coisa importantíssima, né, cara? Vai ter Manu é super estudiosa. Made in USA, vai sair um disco, alguma coisa que pretende fazer de lá? Vai sair de lá, vai sair um de lá, com certeza vai. E a gente vai tocar por lá também, assim, no que for possível, né? Dentro dos passeios da Manu também pelas universidades e tal. Vai ser bacana. Sim, a ideia é ir pra lá e seguir. Eu volto, né? Eu volto pra fazer shows aqui também. Como é que né? tá essa coisa de shows aqui, Duca? Como é que tá de agenda Cara, de o que eu vou shows, fazer tá? assim, ao longo do tempo eu fui criando uma coisa muito legal, que pra mim foi muito boa, que eu consigo, mais ou menos, os meus shows, cara, eles são basicamente feitos por mim mesmo, né? Eu organizo os meus próprios shows. Não é empresário. Não todos, né? Mas muitos, né? Eu mesmo banco os meus shows, né? E eles funcionam bem assim, e para mim é muito bom isso, né? Então eu consigo mais ou menos definir a minha agenda, né? Claro, eu faço ali, decido os shows que eu vou fazer e depois a gente encosta neles os que a gente vende, vamos dizer assim, né? Os que não sou eu que faço, né? Que alguém compra, né? Sim. E aí eu junto com esses e assim eu monto a turnê a hora que eu quiser. Então eu posso definir ali que eu vou fazer 15 shows em 30 dias, né? E tu tá fazendo com esse trio? Os dois, né? Eu faço, porque esse show ele não pode ser colocado em lugares que a gente vende, por exemplo. Sim. Que uma feira compra. Não tem como eu ir fazer um show de bossa nova numa feira, né? Aquela loucura, né? Então é rock and roll na feira e os que eu organizo em teatros como São Pedro, teatros em todos os lugares que tem condições técnicas para abraçar um show assim. Porque tem que ter muito silêncio. A história do João Gilberto não era à toa, é que ele era um mala, né? Ele era um mala porque, cara, não tem como fazer esse show se não tiver um certo silêncio, né? Porque é muito minimalista, é muito baixinho. E eu tô usando os mesmos microfones que ele. Né? Tu manda desligar o ar-condicionado também? Mando. No São Pedro a gente desligou. Não tem como fazer se tiver ar-condicionado. Mas foi em janeiro o show, Duca. Nós vamos morrer de calor lá. Mas, cara, eles desligaram e funcionou. Porque tinha dois, né? Tinha um ar-condicionado que ficava do palco pra lá e né? E aí desligaram do palco pra cá e resolveu. Porque esses microfones, cara, eles são muito sensíveis, né? Porque é pra pegar... Tudo aquele microfone, bota na frente do violão. Aqueles, os 414, igual o que ele usava mesmo, né? Então, é pra pegar o... né? E aí, E tu usa esse aí pra trabalho? Eu uso esse e o Del Vecchio, né? O que era do teu avô. Do meu avô, o principal é o do meu avô, o Del Vecchio. E aí, realmente, cara, não tem como fazer em ambientes que não for muito silêncio. E mesmo assim... Tu não pluga ele nada, tu usa no microfone. Cara, eu uso o microfone, mas eu plugo também, né? Pra ter um sinal de linha de backup, assim. Mas eu acabo usando só os microfones mesmo. É muito legal, eu tô adorando, cara. Eu tô adorando, é uma coisa bem, bem legal. E a minha música, ela é assim, né, cara? Se tu pegar... Minhas lágrimas não caem mais, eu já me transformei em pó. São muito E os harmonia. meus gritos não se escutam mais, estão na direção do sol. Meu futuro não me assusta ou faz. Olha como cabe, né? Cabe muito. Ela tem tudo a ver, né? Se alguém encontrou um sentido pra vida, chorou por aumentar a perda que se... Porra, cara, ela já era pra ser assim. Ela foi feita pra ser assim, na verdade, né? Então, cara, eu fico muito feliz de estar num ambiente que as pessoas estão curtindo, sabe? Aquela coisa... Eles cantam também, não tem problema cantar. Eu até no show que eu fiz de estreia, né? Eu comecei assim, bem João Gilberto. Depois eu falei, não, galera, pode cantar, não tem problema. Eu tô vestido de João Gilberto. E tu tá na fase de ouvir bossa nova também? Cara, eu voltei De ligar no teu eu sempre som, ouvi assim? bossa nova. Eu sempre ouvi bossa nova. Sempre foi uma das músicas que eu mais ouvi. E particularmente João Gilberto, né? Porque, pô, é o cara da bossa nova. Eu né, amo cara? também. Na verdade, a gente escuta Tom Jobim, né? Mas através do João Gilberto. Sim. Porque as músicas são todas do Tom Todas do Jobim. Tom, O as cara harmonias. monopolizou As ideias de arranjos eram do Tom. É tudo Tom Jobim. Então é basicamente Tom Jobim através do João Gilberto. O né? Chega de Saudade, uma vez eu tava lendo, que é o Tom que faz a direção musical, né? E para o violão do João aparecer bem na frente, ele tirava o contrabaixo, para que o violão se destacasse. Tem várias histórias, né, dessa galera. Mas é uma turma pesada ali, né? Pesada no sentido de gênios, né? Tinha muita gente boa, né? Nossa, cara, tá louco. O João Gilberto era genial total, né, cara? É que os caras eram focados, né, cara? Muito focados. Eles entravam de cabeça nisso. O João Então Gilberto agora vai pra Puta Delete, Shangri-La, essas coisas assim, ou tu volta no Pinhal ainda? Cara, eu tô sempre no Pinhal. Tô sempre no Pinhal,
Eu adoro Pinhal, cara. Pinhal é uma praia muito legal. Claro, eu tive fases em que eu queria buscar Santa Catarina, Rio de Janeiro, aquela coisa, todo mundo passa por essa fase, né? Sim. Mas como diz o Peter Frampton, né? Não é o Peter Frampton, é o Bon Jovi que falava isso, né? A gente passa os 20 primeiros anos tentando ir o mais longe possível de casa e depois os outros 20 tentando voltar. Né? Voltar. É um caminho, uma ida e volta. Ida e volta. A gente quer ir pra longe, mas depois, opa, chega, cansei. Escreve a casa da esquina e volta, né, cara? É aquele poema que eu gravei com o Luciano, De Volta ao Lugar de Nascimento. Né? Exatamente. A gente acaba querendo voltar. É bem isso. Luca, vamos tocar uma pra fechar aí? Eu não quero pedir, tu escolhe aí, cara. Cara, puxa vida, cara. Uma coisa que tem vontade de tocar, assim, uma coisa a mostrar, porque isso aqui vai ser agora registradaço, assim, vai ser uma... Puxa, tem tanta música, mas essa aqui eu acho que tem uma mensagem legal, uma vibe legal. A gente chamava de pestaneira, mas é capo o nome disso aí, né? Pros lados, sabe essa? Sei. Eu uso capo, eu gosto disso. É capo, né? É capo italiano. Mas pestaneira é bom também. Pestaneira a gente chamava na mesma, é pestaneira. Nunca olhei pros lados pra não perder a direção, nem senti meus passos na marcha, segue, encontro uma razão. Talvez perca o emprego, talvez essa resposta seja não. Quero dar um jeito de conseguir pagar a prestação, de passear na grama do parcão, de respirar, deitar ao sol que brilha. Deixa o sol bater na cara, esqueço tudo que me faz mal. Deixa o sol bater no rosto, que aí o desgosto se vai. Deixa o sol bater na cara, esqueço tudo que me faz mal. Deixa o sol bater no rosto, que aí o desgosto se vai. Muito bom. Cara, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo, muito legal. Muito obrigado por arrumar tempo aí para conversar com a gente. Cara, me chama sempre que quiser, é muito bom conversar contigo. E é bom Foi uma conversar, delícia né? te ver no Nylon tocando assim. No Giannini Turuna. Giannini Turuna, sensacional. Muito massa. Obrigadão, tá? Sucesso aí, né? O que vier pela frente. Obrigado. Pra ti também. Tamo junto. Beijo na família e tudo de bom. Valeu. Valeu. Duca Ledecker foi o nosso convidado hoje aqui no Opinando. Lembrando, deixa o teu recado, né? Te inscreve no canal, deixa um comentário aí, qualquer coisa que queira nos dizer que a gente vai respondendo, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau.